A paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Hoje, domingo, quero trazer a nossa última aula do nosso módulo, do nosso curso de teologia, 18ª lição, a 18ª lição do nosso curso de teologia. Amados irmãos, hoje especialmente estudaremos sobre eclesiologia, na terceira parte, né? As ordenanças da igreja. Amados irmãos, minha oração a Deus é que você nunca desista de aprender a palavra de Deus, tendo em vista que a palavra de Deus é para regenerar o homem que um dia perdeu a comunhão com seu Criador. E por causa deste impasse, eu diria, acidental, que Adão perdeu a comunhão com Deus, perdeu a comunhão total com Deus e com ele derrubou toda a raça humana. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra algumas vertentes, algumas ordenanças dadas para a igreja, a qual é ela a ponte de regeneração da humanidade para com seu Criador. Primeiro, ordenança é definida como um sinal externo, ordenado por Cristo para ser administrado na igreja. Como um sinal visível da verdade salvadora, da graça de Cristo, expressando a sua fé e a sua fidelidade a Deus, a igreja possui dois sacramentos, ou seja, duas ordenanças: o batismo, ide pregai e batizai, e a ceia do Senhor. Existe, meus irmãos, uma corrente teológica, existe um grupo de desviados do Evangelho que luta com todas as forças, com todos os investimentos deles para tirar a ceia e o batismo. Ou seja, querendo descaracterizar o Cristo, suas ordenanças e a comunhão para com Deus. Pois se perdermos a comunhão, estaremos desraigados e voltamos a estaca zero, e não resta mais outro sacrifício para nós, senão a dispensação da condenação. Amados e queridos irmãos, o que é o batismo cristão? O batismo cristão foi instituído pelo próprio Cristo, depois que ele consumou a obra de reconciliação e depois da sua ressurreição, sendo instituído por Cristo na grande comissão do batismo, tornou-se uma ordenança obrigatória para todas as gerações futuras. Pode ser lido na Bíblia em Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 e 16. Isto é, foi aprovado pelos seguintes fatos: Cristo Jesus pediu para ser batizado. Mateus 3, 13 a 17. Ninguém poderá jamais destruir esses textos bíblicos. Foi aprovado a prática do batismo por parte dos discípulos. João 4, 1 e 2. O Senhor Jesus, irmãos, ordenou o batismo na grande comissão após a ressurreição dos mortos. Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, 15 e 16. Vocês vejam que os apóstolos, os primeiros crentes, ensinavam e praticavam o batismo. Atos 2, 38 e 41, Atos 8, 12 e 38 e Atos 9, 18, Atos 10, 47 e 48, Atos 16, 14, 15, 33 e 18, 8. Bem, o batismo é símbolo de purificação, de identificação, pois é pelo batismo que os cristãos se identificam com Cristo. Pela primeira vez na Antioquia foram os irmãos chamados de cristãos, pois pareciam com Cristo.
em sua morte, sepultamento e ressurreição. Pois o batismo ele significa morte. Você morre para este mundo. Sepulta-se nas águas batismais. Você é emergido nas águas e ressurge, se levanta uma nova criatura. Em Romanos 6, 3 e 4, Colossenses 2, 12, 1 Pedro 3, 21, o batismo indica que o crente morreu para o velho, de modo a viver, entrou em novidade de vida. Veja em Romanos 6, 4, mediante a redenção em Cristo, o batismo deve vir após a salvação, e não somente dele. Sepulta-se apenas os mortos, e somente os que estiverem sepultados podem ressurgir para a vida eterna, para a nova vida. Lembre, amados e queridos irmãos, que o próprio Jesus, em conversa com o doutor da lei Nicodemos, um principal da lei judaica, ele diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no céu, nem ver o reino de Deus. E é necessário que você nasça de novo, Nicodemos. E aqui Jesus está dizendo para nós, ainda que você não creia na Bíblia, na palavra de Deus, mas você está ouvindo a verdade. Você e eu, nós precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Amigos e irmãos, faz-se necessário que você e eu sejamos batizados, regenerados por meio do Espírito Santo. Mas eu quero falar também sobre um assunto que é importante, a segunda ordenança de Cristo, a ceia do Senhor. A segunda ordenança da igreja é a ceia do Senhor. Esta ordenança foi instituída por Cristo na noite em que foi traído. Lembre, Mateus 26, 26 e 30, Marcos 14, 22 a 26 e Lucas 22, 17 a 20. Consiste na participação solene do pão e do vinho, amados, os quais, sendo apresentados ao Pai em memória do sacrifício inesgotável de Cristo, vejamos alguns significados da ceia. A ceia é uma representação simbólica da morte de Cristo Jesus. 1 Coríntios 11, 26. Cada vez que um grupo de cristãos se reúne para celebrar a ceia do Senhor, estão comemorando de uma forma especial a morte expiatória de Cristo. Você está comemorando que ele morreu, que ele ressurgiu, que ele é capaz agora. Como disse um pregador, a única vez que nós vimos um morto vencendo tudo e até o diabo foi no Calvário, quando Cristo estava morto, o sol se escureceu, a terra estremeceu, o véu do templo se rasgou e o brado dele: tudo está consumado. Lá no Calvário, um defunto, sem falar, um defunto, sem movimentar os braços, sem sequer dar um golpe, venceu as trevas, venceu Satanás, venceu o pecado, venceu o mundo e atraiu a ele milhões, milhares de milhões de pessoas. Por isso eu posso dizer que ela simboliza também a participação do crente no Cristo crucificado. Na celebração da ceia do Senhor, os participantes não ficam apenas a olhar para os símbolos, mas os recebem e se alimentam deles. Figuradamente falando, eles comem a carne de Cristo, do homem, e bebem o seu sangue. Figurativamente falando, Evangelho de João 6,53. Nós comemos sua carne, bebemos o seu sangue. Ou seja, nós temos vida em Cristo. Terceiro, o simbolismo do pão partido, que é repartido
aos crentes é que o pão do céu, é o pão do céu, irmãos, deve ser quebrantado na morte e ser distribuído entre os famintos espirituais. Exatamente. Como o pão e o vinho nutrem e fortalecem a vida física do homem, assim, aos que creem, somente aos que creem, ressuscitam e têm vida em Cristo Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Assim, Cristo sustenta e revigora a vida espiritual do ser humano. Os crentes têm em sua vida força e felicidade de servir a Cristo Jesus. João 6, 54, 57. A ceia do Senhor tem um sentido escatológico. Ao participarmos dela, antecipamos a alegria pela sua segunda vinda, pela nossa reunião com Ele para todos sempre. Você pode ver em Marcos 14, 25, 1 Coríntios 11, 26. E por último, para finalizar este assunto da ceia, eu diria, a ceia é parte da comunhão, da união de Cristo e dos crentes. O Senhor Jesus Cristo administrou unicamente aos seus seguidores, aqueles que professavam a fé em Cristo. Porque existem pessoas, só abrir um parênteses, que dão ceia para criança, dão ceia para bêbados, usuários de drogas, achando que estão fazendo bem. Mas, na verdade, o Cristo, o Salvador do mundo, só deu ceia para os que professavam a fé e que andavam com Ele e que já tinham um certo conhecimento, por mais que eles não conheciam, mas eles já tinham a atração a viver a vida com Cristo. É isto. Não que nós podamos julgar ou condenar e dizer quem está certo, quem está errado. Não, senhores, mas a ceia do Senhor não foi instituída para todos os homens. Ou seja, vamos fazer aqui uma concentração aberta e vamos dar ceia para todo mundo. Não. Indiscriminadamente, nem mesmo para alguns que são meramente assistentes de cultos, mas unicamente, irmãos, para os que se arrependem, para os que se arrependeram e que nasceram de novo, que estão em plena comunhão com o Senhor Jesus. Veja em Coríntios, 1 Coríntios 11, 27 até o 32. Olha lá e veja o significado da ceia. Meus amigos e irmãos abençoados de Deus, abnegados por conhecer o Senhor. Que Deus te abençoe, que você entenda o significado da Santa Ceia, do batismo, e que vença os nossos opositores, aqueles que, usados por o diabo, querem a qualquer custo destruir essas ordenanças bíblicas de Jesus para a sua igreja. Um grande abraço. Nosso próximo áudio falaremos da escatologia, parte 4, né? A missão da igreja e da adoração. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.